Eu olhei aqui no chat que vocês falaram de onde vocês vêm, quais instituições vocês estão representando, quais os interesses de vocês. Fiquem sempre muito à vontade para participar. Sempre acontece na última terça-feira do mês. A gente tenta trazer diversos temas, e assim, apesar de você não precisar assistir todos os terças, eles têm uma linha lógica daquilo que a gente está conversando. Então, um tema ele acaba sendo continuação do outro. Se vocês quiserem participar de mais de um, serão sempre muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o tangível e intangível, é que nem o que a Manu falou. Se vocês quiserem escrever durante a apresentação no chat, a gente sempre vai dar uma olhadinha, é sempre legal, porque às vezes surge uma dúvida na hora que você não vai lembrar depois, mas no final vocês podem ficar à vontade para conversar. E então, vou começar aqui a apresentação. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu espero que sim. Se tiver algum problema, vocês me avisam. A gente, às vezes, não consegue ter esse feedback durante, mas se vocês puderem me avisar se vocês estão ouvindo certinho, se a imagem está tudo bem, se vocês estão vendo os slides, vai ser bacana. Então, prazer em conhecer todos, espero que vocês gostem e que a discussão seja proveitosa. A ideia é que não seja só uma fala chata e cansativa, mas que depois a gente possa realmente discutir o que a gente está conversando aqui. Então, até logo. Vou colocar aqui a apresentação, vocês vão ver, então, vocês me avisam se está tudo certo. Vocês estão conseguindo ver certinho? Então, tá. A gente vem falando ao longo dos encontros bastante sobre a questão do objeto, né? A gente falou um pouco sobre patrimônio, a gente falou sobre o material e imaterial, a gente falou sobre o processo de musealização e sobre a biografia do objeto. Todas essas questões são bastante importantes quando a gente pensa o tangível e intangível dos objetos. Eu sei que vai parecer um pouco complexo, mas ao longo da nossa conversa aqui, eu espero que fique mais claro e as dúvidas vão surgir e a gente pode discutir junto. Claro que a gente sempre fala, né, que a minha ideia aqui, muitas vezes, é trazer questões e trazer perguntas mais do que respostas para a gente conseguir pensar junto em algumas coisas. Então, que nem eu comentei, isso aqui ele é um processo que a gente vai conversando e as coisas elas vão se construindo. Então, é um pouquinho da continuidade daquilo que a gente falou no nosso último encontro, que foi sobre musealização e patrimonialização. Então, a gente conversou que a musealização nada mais é do que o processo de patrimonialização de um objeto dentro da instituição. Então, a gente viu diversas versões e visões de autores sobre o que seriam esses dois termos. E a gente concluiu que são processos semelhantes de atribuição de significado e de mudanças de status. Então, quando um objeto ele entra no museu, depois de passar por todo o processo burocrático, então não é só a gente pegar o objeto e colocar ele dentro do museu, mas ele passar por todo o processo burocrático de aquisição, de documentação, de tombamento ou de inventário, a gente vê que esse objeto, ele se torna um objeto musealizado, ou seja, ele se torna um patrimônio dentro da instituição, ele vai representar algo. Então, nós temos um objeto e temos as informações referentes ao objeto. E essas informações, elas são fundamentais. Quando eu falo as informações referentes ao objeto, é muito do que a gente conversou naquele nosso segundo encontro sobre a biografia do objeto, que a gente falou sobre a trajetória de vida dele. E se a gente pode relacionar musealizar com patrimonializar, a gente pode pensar assim, né? A gente pode pensar assim, que o material
é aquilo que é tangível. Lembra que o nome do nosso encontro é o tangível e intangível, né? O material é aquilo que é tangível, aquilo que é intrínseco ao objeto, e o imaterial é aquilo que é extrínseco a ele, intangível. E por que eu falei para a gente relacionar com patrimonializar? Porque fica mais fácil da gente pensar assim. Nas nossas discussões cotidianas, a gente está sempre falando sobre patrimônio material e imaterial, não é? Então, a gente tem essas duas ideias. Aquilo que a gente vê como material, que a gente pode tocar, no caso de um objeto, a gente consegue tocar nesse objeto, a gente consegue ver as características desse objeto tocando nele, saber se ele é de madeira, saber se ele é de plástico, saber do que ele é feito. Essas são as características próprias dele, a gente não precisa de mais nada. Só de olhar para ele, a gente já está sabendo. E o imaterial é aquilo que é fora dele, mas que a gente consegue entender, aferir, descobrir de alguma forma. São os significados que a gente encontra nele. Por que eu coloquei intrínseco e extrínseco aqui para a gente pensar também? Porque a gente sempre encontra esses termos quando a gente pensa em objetos musealizados, tá? Vocês vão sempre encontrar esses termos sobre o que é intrínseco ao objeto e o que é extrínseco a ele. Vamos lá. Fiz aqui de novo para a gente sempre ter em mente que o tangível é o material e intangível é imaterial. Quando a gente vê o que essas palavras significam, a gente pensa que o tangível é exatamente isso, que a gente pode tanger, né? Tocar, que a gente consegue perceber pelo tato, ele é corpóreo, ele é palpável, ele é uma coisa normal para o nosso dia a dia. Se a gente pega uma caneta, a gente vai sentir o material dela, a gente vai conseguir ver o tamanho dela, a gente vai saber o peso dela, se a gente colocar em uma balança, a gente vai conseguir saber a marca dela, porque vai ter uma inscrição sobre isso. Isso aí tudo é o tangível. A gente está vendo, a gente está tocando, a gente está sentindo. E o intangível é imaterial, a gente não pode pegar, ele é intocável, ele não pode ser percebido pelo tato, ele é incorpóreo, ele é impalpável. E aí a gente pode relacionar esse material, esse intangível, com todas as questões que são imateriais e intangíveis. Quando a gente pensa em patrimônio imaterial, a gente está falando do quê? Dos modos de fazer, a gente está falando dos idiomas, a gente está falando das manifestações, a gente está falando da dança, a gente está falando da música, a gente está falando da culinária. São coisas que é mais o processo do que o objeto, né? Então, quando a gente pensa no material e no imaterial, no tangível e no intangível, a gente está realmente relacionando essas duas questões. E nos museus a gente trabalha muito com o objeto, então por que é importante a gente saber sobre a interface imaterial deles? Bom, porque a gente tem aqui, né, que os dados fáceis da gente encontrar são associados, então, ao tangível, que é o peso, a dureza, a cor e a forma. Mas sempre que a gente tem esses dados, a gente pode encontrar outros dados que são associados a histórias, aos símbolos, aos signos, aos modos de fazer. Legal pensar nisso, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma panela, a gente pode estar falando de culinária, pensando nessa panela. Quando a gente monta uma exposição, por exemplo, a gente cria um cenário e vai colocar um objeto, e esse objeto ele vai passar a representar algo nesse cenário. E esse algo que ele está representando, ele é intangível, porque é um significado que a gente está dando para ele. Eu sei que parece um pouco complicado, mas não é. É só a gente pensar nisso que eu falei. A gente pensar no patrimônio material e no patrimônio imaterial. Lembra que eu acabei de falar que o patrimônio material é, por exemplo, a culinária, a dança, os modos de fazer? Legal. A gente consegue imaginar objetos materiais que possam representar esse imaterial de alguma forma? Por exemplo, uma manifestação, uma dança, alguma coisa assim. A gente pode ter uma vestimenta, uma indumentária que a gente consegue relacionar esse material? Então, a gente vai ter um objeto representando algo que não é um objeto. A gente vai ter um objeto que tem os seus dados intrínsecos representando algo que não são os seus dados intrínsecos, que é extrínseco a ele. A gente vai ter, por exemplo, uma panela, que é um objeto normal, representando um fazer culinário de determinada região. Sei lá, a gente pensa em Pelotas, falando dos doces tradicionais. A gente tem um tacho de cobre, que é um objeto que vai estar representando uma forma de fazer os doces tradicionais de Pelotas nesse tacho de cobre. Então, a gente tem um modo de fazer e a gente tem um objeto, tá? Vamos pensar em algo assim. Então, é isso. O tangível
é o objeto em si. Mas sempre que a gente seleciona um objeto, a gente seleciona também o que ele representa. Então, se a gente selecionou o tacho de cobre, a gente está selecionando que aquilo vai representar alguma coisa. E essa representação, ela vai dar no contexto que a gente está inserindo ela. A gente comentou sobre isso no nosso primeiro encontro, quando a gente falou o que era um museu. E a gente falou da importância aí da relação do homem com o objeto e com o cenário que a gente está inserindo. Então, o cenário, ele vai ajudar a gente a criar essa representação. O museu e qualquer política patrimonial tratam os objetos, os edifícios e os costumes de tal modo que, mais que exibi-los, torna inteligíveis as relações que eles propõem, hipóteses sobre o que significam para nós que hoje os vemos ou evocamos. O que isso quer dizer? Que os objetos nos museus, mas não só, ele abriu aqui para qualquer política patrimonial, não são somente vestígios do passado, eles são leituras do presente no passado. Sempre que a gente chega em uma exposição, a gente está vendo objetos que normalmente não são do tempo presente, eles são de um tempo passado, pode ser um passado muito próximo, mas eles são de um tempo passado. E a gente vai só conseguir interpretar isso a partir dos nossos olhos do presente. E isso vai acontecer através dos significados que a gente vai atribuir para os objetos. Por quê? Porque o objeto, ele não vai falar nada para a gente sozinho, além daquelas características materiais óbvias, além daquelas características tangíveis óbvias que a gente está falando. Então, se a gente pega uma caneta, a gente vai conseguir ver que ela é legal, de plástico, ela é azul, ela tem a parte de trás transparente, ela tem coisas escritas, isso é o tangível. O que a gente vai atribuir para isso dentro de um cenário é o intangível. E a gente vai criar as relações a partir disso. Então, a gente olha essa caneta, a gente sabe que é uma caneta de uma lousa. Se estiver perto de uma lousa, a gente pode atribuir isso a um cenário de uma escola, a um cenário de uma faculdade, a gente pode atribuir isso às informações que a gente vai criar, né? A gente vai evocar. E um museu e as políticas patrimoniais, de uma forma geral, elas vão criar hipóteses sobre esses objetos, tá? A gente não está falando exatamente o que isso aqui representa, a gente está criando uma hipótese sobre isso, porque um objeto, ele pode representar inúmeras coisas. O mesmo objeto tem múltiplos significados. A gente conversou isso sobre naquele nosso encontro, sobre a trajetória de vida do objeto, né? A gente falou sobre isso. Quando a gente fala sobre a biografia do objeto, a gente falou bastante sobre essa questão. Então, quando a gente coloca um objeto no museu, a gente está atribuindo significados para ele, que são leituras do presente e do passado. A gente não está colocando o passado em si lá exposto. O objeto sozinho, ele não vai contar história nenhuma para a gente, além daquilo que ele representa, materialmente, né? Então, os objetos, eles não são entendidos como uma carcaça vazia. Eles têm os significados que eles podem carregar. Eles são mais como uma sacola de possibilidades. Por quê? Porque ele está lá, a gente consegue falar muitas coisas sobre ele, mas o que a gente vai falar é um leque enorme de possibilidades. E eu sempre comento, e a gente vai falar sobre isso em outros encontros, quando a gente falar sobre comunicação em museus, que quando a gente está falando que um objeto representa muitas coisas, a gente seleciona o que ele está representando, tá? E por que ele não é uma carcaça vazia? Porque se a gente deixar um objeto largado numa vitrine, ele só vai falar para a gente as características físicas dele. Ele vai ser um objeto ali sem alma. E quando a gente atribui os significados a ele, a gente, querendo ou não, está inserindo a alma nesse objeto, tá? E aí é isso. O que é o intangível, né? O intangível são os bens de natureza imaterial, na ordem dos saberes, fazeres, as comemorações, a tradição oral, música, dança, literatura, a língua, são circunstanciais, vivos e se preservam por tradição. Então, aquilo que eu comentei, em museus, normalmente, a gente preserva o tangível, os objetos, e a gente acaba preservando também o intangível inserido nele. E aí, eu vou abrir aqui o parênteses para falar que eu disse, normalmente a gente preserva o tangível, porque na maioria dos museus a gente trabalha o objeto.
Mas a gente tem diversas formas de museu. E agora a gente tem muitos museus com acervo exclusivamente virtual. Então, a gente não tem o objeto em si. Isso é uma discussão que a gente pode ter no final, porque eu não vou me aprofundar muito sobre ela, mas eu decidi trazer levantar essa questão, porque eu acho muito divertida para a gente discutir depois, né? Falar que, por exemplo, museus com acervos virtuais, eles não vão ter a representação do tangível, do objeto em si, porque aquilo que é virtual, a gente não pode tocar também. Ele acaba sendo intangível, ele não é tocável. Mas quando a gente está falando do imaterial, a gente não está falando necessariamente do virtual, tá? Mas esse é só um parênteses, eu sei que ele pode ter acabado mais complicando do que facilitando, mas eu acho que é uma discussão importante da gente ter cada vez mais, e tem surgido textos e mais textos sobre o assunto, e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema central, falando do que a gente trabalha mais comumente nos nossos acervos, objetos. Então, a gente tem que o intangível são esses bens de natureza imaterial, por isso que eu decidi fazer aquele paralelo em lembrar o nosso encontro passado entre o patrimonializar e o musealizar, tá? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente preserva uma língua sem o falante, a gente está observando uma única face ou uma única natureza do objeto de estudo. Por quê? Porque se a gente tem um objeto e a gente não fala da parte intangível dele, a gente vai ter, então, o objeto como uma carcaça lá, que vai só falar para a gente as suas características materiais. Mas, se a gente tem só o imaterial, sem observar as representações materiais desse imaterial, ele acaba ficando uma coisa um pouco abstrata também. A gente tem uma língua sem o falante, é difícil a gente imaginar isso, né? Ou a gente consegue preservar, apesar de existir inúmeros mecanismos para isso, para preservar somente o imaterial, para inventariar o imaterial, para a gente fazer uma relação dessas expressões. Se a gente imagina somente as expressões, sem uma representação de imagem, sem uma representação que consiga se tornar visível para a gente dificilmente consegue entender aquilo que a gente está preservando. Fica claro isso que eu estou falando? Eu não tenho certeza. Vou tentar falar de um outro jeito. Vamos imaginar, eu dei a ideia de uma língua, né? A gente não consegue imaginar uma língua sem a gente ouvir essa língua. Mas a gente, por exemplo, não consegue imaginar um rito religioso, por exemplo. Por mais que a gente consiga preservar isso e falar o que acontece nesse rito religioso, sem a gente criar uma imagem dele para a gente, na nossa cabeça, ou onde isso acontece, ou como isso acontece. A gente acaba criando algo que é completamente abstrato, porque a gente não vai fazer uma relação disso com algo material. A gente acaba pensando, então, que isso é uma coisa tão distante para a gente pensar o que é somente imaterial, sem uma representação material, que quando a gente pensa na preservação do patrimônio imaterial, a gente vai ver que o que é preservado também são as práticas, as expressões, os conhecimentos e as competências, mas também os instrumentos, os objetos, os artefatos, os espaços que são associados a esse imaterial. Porque para a gente preservar só o imaterial, fica um pouco complexo para a gente compreender. Ou seja, a gente tem que essas duas esferas, elas são indissociáveis. Elas estão sempre juntas. O material e o imaterial, em certa medida, vão estar sempre associados, tá? Então, quando a gente pensa no material, que é aquilo que a gente trabalha com maior frequência nos nossos museus, que é o objeto, a gente vai estar atribuindo um significado para isso imaterial. Mas se a gente pensar somente no imaterial, a gente vai estar também relacionando isso no nosso processo de preservação com algo material, tá? Então, e aí a gente vê que os objetos, eles podem ter múltiplas representações intangíveis que podem agregar para ele diversas coisas. Lembra, o objeto em si, ele não vai falar sozinho, ele vai ter só as características físicas dele. E nós vamos ser responsáveis por colocar aí e agregar diversos significados para ele
através do intangível. E o que é esse intangível? É só a história desse objeto? Não. É o quê? Suas características estéticas, né, os valores estéticos que ele representa. Quando a gente pensa na questão de estética da arte, por exemplo, ela surge a partir de um valor que a sociedade está dando para ele. Se a gente considera uma coisa bonita ou feia, interessante ou desinteressante, isso vem de uma representação que a sociedade está colocando dentro de um objeto. São valores que a gente coloca no objeto. E esses valores estéticos, se ele é aprazível ou se ele não é aprazível, se ele é agradável ou se ele não é agradável, ele sempre vem do nosso entendimento sobre ele. Lembra aquela outra fala que eu tinha acabado de dizer? Que a gente tem sempre um olhar do presente sobre o passado? Então, é o nosso olhar no presente que vai agregar um valor estético a um objeto. A gente pode pensar, por exemplo, em uma escultura. Se a gente vai achar essa escultura bonita ou feia, isso depende dos nossos valores estéticos. Isso não vem dela. Isso não é dela. Isso é nosso. Nela, a gente vai saber se ela é de mármore, se ela é de madeira, se ela é de metal. Isso são as características dela, se ela é grande, se ela é pequena. A gente achar ela bonita ou feia, isso é nosso, é da sociedade. E isso vai influenciar também em outras coisas que a gente pode colocar como intangíveis nesses objetos. Por exemplo, os valores representativos de mercado dela, se ela é cara ou se ela é barata. Isso vai vir também de nós, né? A gente vai dizer se aquela obra ela é uma obra cara ou se ela é uma obra barata, se ela tem valor de mercado ou se ela não tem valor de mercado, se é possível a gente vender ou se aquilo não é vendável, tá? Por quê? Porque tem objetos que não estão no ciclo comerciais, em ciclo comercial. Os objetos, quando a gente coloca dentro de um museu e a gente passa pelo processo de musealização, a gente comentou sobre isso, eles não são mais algo vendável, eles se tornam patrimônio, tá? Mas eles podem ou não ter valor de mercado, isso tudo vai ser dado a partir da nossa visão como sociedade. Então, se um curador vê um artista novo fazendo uma obra e acha aquela obra interessante, leva para a galeria dele e dá um valor para aquilo, não é o valor da obra, é o valor que o curador está atribuindo à obra. A obra em si, ela vai ter as características físicas dela. Legal, a gente está falando então de coisas de mercado e de valores estéticos, mas não é só isso que a gente pode agregar às representações intangíveis de um objeto. A gente pode estar falando do valor representativo para determinados grupos. Isso também é a sociedade que dá. Então, a gente tem lá um patrimônio imaterial associado a um patrimônio material. Então, a gente tem um modo de fazer de determinado grupo que é representado por um objeto. Seja, por exemplo, falei de um rito religioso. Então, um pequeno grupo tem uma tradição religiosa que acontece de utilizar uma urna funerária, de utilizar algum material para realizar os seus ritos. Esse objeto, ele pode não ter um valor estético, ele pode não ter um valor de mercado, mas ele vai ter um valor representativo para determinado grupo. Esse valor representativo para determinado grupo também é atribuído pela sociedade. A gente tem lá o objeto que ele é esvaído desse valor, ele é só um objeto. Quem vai atribuir o valor de objeto representativo para o rito, quem vai atribuir que isso é utilizado para fazer alguma questão religiosa é a sociedade, é o grupo que está falando que aquilo representa ele de alguma forma, não é o objeto em si, tá? Então, vamos de novo. O que mais pode ser atribuído? A gente pode atribuir a um objeto diferentes funções em diferentes espaços. Por quê? Porque o objeto em si, ele não tem, né, ele pode ter lá as características dele, a gente sabe para que ele serve, mas em diferentes grupos ele pode ter diferentes funções. E essas diferentes funções, elas são atribuídas pela sociedade. Então, se a gente tem um copo, a gente pode ter que aquele copo ele é para beber, a gente pode ter que aquele copo é para fazer uma oração, a gente pode ter que aquele copo é feito para
jogar água em alguma coisa, para regar uma planta, enfim, independente da função que a gente atribua a ele, é a gente que está atribuindo a função para ele. Ele vai ser só um objeto com um determinado formato em um determinado material. O que mais a gente pode fazer? A gente pode atribuir diferentes significados. Então, além das diferentes funções, ele pode ter diferentes significados de acordo com o grupo que ele está. E, de novo, quem está dando esses significados somos nós, a sociedade, as pessoas que interagem com o objeto. Eu acho que agora, depois da gente conversar um pouco sobre isso, ficou mais claro o que é o tangível e o que é o intangível quando a gente pensa em um objeto. Então, tangível é o material. E intangível é aquilo que a gente insere nele, os valores estéticos, os valores de mercado, os valores representativos, as funções, os significados e infinitas outras coisas. A gente pode pensar nos valores de pesquisa que a gente insere nele. Tá? Se a gente faz uma pesquisa sobre um objeto, a gente está trazendo informações sobre ele. E essas informações são fundamentais para a gente não ter um objeto largado na vitrine. Mas essas informações da pesquisa que a gente faz é a gente que está atribuindo ao objeto. E esse intangível que é atribuído aos objetos vem de onde? Então, a gente pode lembrar que há pelo menos 3 décadas, como diz a professora Teresa Scheiner, o conhecimento já não nos permite acreditar que os objetos sejam portadores de significados ou valores, além de suas características intrínsecas, formas, dimensões, materiais. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade. Então, há algum tempo atrás, a gente acreditava que essas informações intangíveis, imateriais, extrínsecas, vinham junto com o objeto, né? Então, se a gente pegasse o tacho de cobre dos doces de Pelotas, a gente podia imaginar e pressupor que ele era um tacho de cobre para doces e não só um tacho de cobre. Por quê? Porque ele estava falando isso para a gente. Mas hoje a gente não acredita mais nisso. Na verdade, hoje não, já faz muito tempo que a gente não acredita mais nisso. Por quê? Porque o objeto não tem a capacidade de falar para a gente nada além daquilo que ele é. Ele não pode falar para a gente o que ele representa, porque o que ele representa varia de acordo com o nosso olhar como sociedade, como pessoa, como indivíduo. Afinal de contas, ele vai depender de tantas e tantas e tantas coisas que é a gente que vai atribuir esses significados a ele. Eles não passam, então, nenhuma informação intangível, nenhuma informação extrínseca. E como que a gente chega nessas informações? Gente, quando a gente seleciona um objeto para entrar no nosso acervo, a gente está fazendo essa seleção não por acaso. A gente sempre faz essa seleção de forma política. A gente sempre faz essa seleção de forma não neutra. Por quê? Porque o ser humano não é neutro. A gente vai selecionar as coisas de acordo com o nosso olhar. A gente pode ter a melhor das intenções, a gente pode ter a intenção mais neutra possível, mas a gente está atribuindo diretamente atributos externos, extrínsecos. A gente está atribuindo o imaterial no objeto assim que a gente se relaciona com ele. E essa seleção não é neutra, ela acontece a partir da nossa visão, como sociedade, como indivíduo. E quando esses objetos eles entram nos nossos acervos, eles são musealizados, a gente faz essa seleção de forma consciente. E quando eu falo consciente, mesmo que a gente tenha recebido esse acervo, porque o prefeito obrigou a gente, porque uma família importante na cidade obrigou a gente, porque a gente teve que aceitar, a gente está aceitando. E quando a gente aceita, a gente faz uma seleção. E essa seleção vai ser não só do material, mas daquilo que ele representa também. Por quê? Porque a sociedade ela tem os seus contextos. E eles vão indicar se eles são esteticamente aprazíveis. Então, a gente pode ter aceitado aquele objeto só porque ele é bonito. Mas a gente achar aquele objeto bonito, ele não é uma coisa do objeto. Ele é uma coisa de um valor nosso. A gente está atribuindo isso porque a gente vive em sociedade e a gente tem uma noção coletiva do que é bonito e do que é feio. A partir dos valores que são trabalhados com a gente desde sempre. Não é por causa do objeto em si. Se ele é valioso ou não valioso, isso vai depender do quê? Também de atributos externos. Se ele representa ou não representa algo para a gente vai estar fazendo essa representação a partir da nossa visão de mundo, a partir da visão da sociedade.
E é por isso que eu dei vários exemplos, tanto de coisas que são encontradas em museus que vão trabalhar com questões estéticas, que vão trabalhar com questões de valores materiais, mas também para aquilo que é representativo na nossa sociedade. Representativo para quem? Representativo por quê? Representativo como? Porque agora a gente está muito na moda a gente falar isso, que os nossos objetos eles representam um determinado grupo. Não importa que grupo seja, que eles representam uma determinada minoria, que eles representam algo além daquilo que eles são. Mas quem que está atribuindo esse valor de representação? Não é o objeto, somos nós, como sociedade. E as leituras que a gente faz desse objeto também dependem da gente, como nós, como sociedade, tá? Se aquilo representa algo ou alguém. E por que eu achei importante a gente conversar sobre tudo isso? Porque o exercício da gente receber objetos no nosso museu, ele é constante, e ele acontece todos os dias. A gente dizer sim ou não, se a gente vai receber alguma coisa no nosso acervo. E é importantíssimo que a gente compreenda que o nosso aceite ou não aceite desses objetos, ele depende não só do objeto em si, do tangível, mas também do intangível dentro dele. E que isso é atribuído por nós. E por isso é tão importante que a gente tenha uma política de acervos dentro da nossa instituição que vai dizer aquilo que a gente aceita ou não aceita. Não que isso nos torne imparciais, não que isso nos torne neutros, mas pelo menos vai tornar a gente um pouco mais coeso naquilo que a gente faz. Porque senão a gente fica com trocas de gestões, com trocas de pensamentos, e a gente acaba tendo trocas de valores. E essas trocas de valores, elas vão influenciar diretamente no intangível que a gente atribui ao nosso objeto dentro do museu. E isso vai influenciar diretamente no fato da gente adquirir ou não acervos. Isso vai influenciar diretamente em como se formam as nossas coleções e quais são as características das nossas coleções dentro dos nossos espaços de instituição. Eu também achei importante a gente conversar sobre isso, porque quando a gente fala sobre o processo de musealização, que a gente já conversou, sobre o processo de patrimonialização, parece que é algo natural, né? Mas ele não é natural, ele é algo político, mesmo que a gente não esteja entendendo como algo político. Mas ele é, porque a gente é influenciado pela sociedade, as nossas visões são influenciadas pela sociedade, tá? Uma outra coisa que a gente conversou sobre a biografia do objeto, é fundamental para a gente entender que a gente vai estudar a história do objeto de antes, a história do objeto na instituição, e a gente vai fazer pesquisas associadas a esse objeto. Mas essas pesquisas associadas ao objeto, que vão trazer informação para eles, também são uma escolha nossa. A gente vai falar sobre isso quando a gente fala sobre comunicação, mas sempre que a gente faz uma ação educativa, sempre que a gente faz uma exposição, a gente está fazendo uma seleção do que a gente vai representar com aquele objeto. E essa seleção, ela vai considerar o imaterial e o intangível. E essa seleção, ela vai imediatamente trazer os nossos valores como sociedade para aquilo, tá? Então, era isso que eu tinha para conversar agora. E aí, depois, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre aquelas outras questões, né, que a gente estava falando sobre quando o objeto já é intangível, por si, né, por ser digital, enfim. Mas fiquem à vontade para conversar um pouquinho com a gente aqui sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, se ficou alguma dúvida, porque eu sei que esse tema ele é um pouquinho mais complexo, por isso que a gente precisava discutir algumas coisinhas antes de chegar aqui, tá? Mas agora que nós chegamos, eu espero que tenha ficado claro e que a gente consiga conversar um pouco sobre o assunto. Fiquem à vontade. Pode falar, Lidiomar. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns a vocês pelo evento, pelo projeto incrível, e acho que em meu nome, em nome de todo mundo que participa, muito obrigado. É um momento de grande aprendizado. Eu entendi que o objeto em si, quando ele é exposto,
Ele representa ali o tangível, é o que é o objeto. E o intangível é um pouco da leitura que cada um faz daquele objeto. E é uma percepção individual, muitas vezes. E como você frisou, vocês que fazem a exposição também têm uma expectativa com relação ao intangível, como ele vai ser lido. Eu queria saber se existe algum mecanismo para você... Deixa eu tentar explicar. Para você, digamos assim, meio que mostrar ao público o que vocês leem como intangível, tipo colocar um texto, dar alguma dica, que de repente nem todo mundo percebe o significado daquele objeto. Existe alguma forma em que se possa, um pouco, induzir é muito pesado talvez, mas mostrar uma interpretação daquele objeto e aí, evidentemente, influenciar ou, de alguma forma, inspirar as outras interpretações? Puxa, perfeito aí sua pergunta, é muito interessante isso. Na verdade, eu acho que você pode até usar a palavra que você usou, mesmo que induzir nem acho tão forte, de verdade. O que acontece? Nós, como museu, a gente tem um valor muito grande naquilo que a gente está falando. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando alguém entra no museu, ele já assume que a gente está colocando informações que são reais sobre os assuntos, né? Então, a gente tem já essa responsabilidade. Se a gente fala que aquilo é de 1870, ninguém vai questionar que aquilo é de 1870. A pessoa vai falar, legal, então, nossa, que objeto é interessante, ele é antigo, vai ser algo assim, né? É automático. A pessoa já vai acreditar naquilo que a gente está falando. E quando eu digo que o museu não é neutro, aí que mora o perigo. Por quê? Porque sempre que a gente monta uma exposição, e a gente não faz essa seleção por um acaso, a gente faz essa seleção de forma intencional, quando a gente aceita um objeto no museu, e depois quando a gente integra ou não uma exposição, seja numa exposição temporária ou numa exposição de longa duração, a gente vai estar atribuindo aquilo que a gente acredita, os valores que a gente acredita para aquele objeto. Isso vai acontecer a partir dos textos, como você bem colocou, do cenário que a gente monta, do contexto que a gente monta, e a pessoa vai, muitas vezes, sair de lá com um entendimento que pode ser questionador a partir daquilo que a gente falou, ou pode ser passivo a partir daquilo que a gente falou. E é claro que isso vai depender muito da forma como a gente monta a exposição. Hoje em dia, a gente discute muito a questão da gente não trazer as respostas para o visitante, mas a gente tentar levar dúvidas para o visitante. Eu não acho que, na prática, isso seja uma coisa fácil de fazer. Tá? Muitas vezes a gente acaba, literalmente, colocando aquilo que a gente acredita na exposição. E é claro que essa crença ela vai ser baseada em alguma pesquisa, em alguma informação. A gente não vai estar colocando aquilo porque a gente acha que sim. Porque o museu tem uma certa responsabilidade com as pessoas. Mas mesmo as pesquisas, elas podem se dar em diversas direções e chegar em diversas conclusões. A gente escolheu uma delas. Então, na hora que a gente escolhe uma delas, a gente está vendendo isso para o nosso visitante. Olha a responsabilidade que a gente tem. E é por isso que eu falo, não só a exposição é o mais óbvio, né? A exposição é o óbvio, porque aquilo chega diretamente no visitante muito rápido. Mas quando a gente coloca um objeto e musealiza ele, a gente está integrando aquilo como o nosso patrimônio e falando que aquilo é importante por alguma razão, porque é isso que a gente faz quando a gente recebe um acervo, a gente disse, pô, isso aqui não é uma coisa comum, isso aqui ele é importante. E ele é importante por quê? Porque a gente acredita que sim, tá? Porque isso aqui é bonito, porque isso aqui é raro, porque isso aqui representa alguém, representa algo, representa um modo de fazer. A gente selecionou isso como algo mais importante do que as outras coisas. E isso também é uma indução da interpretação que a gente está fazendo. Eu vou deixar, inclusive, essa expressão forte que você disse, justamente para a gente conseguir ter noção da responsabilidade que a gente tem sempre que a gente adquirir algo na nossa coleção e sempre que a gente expõe isso. É sério demais. O que acontece? Os museus, eles são usados politicamente, inclusive, de forma mais direta. Se a gente pensa aí no Estado Novo, né, que foi ali o governo do Getúlio Vargas,
a gente teve uma série de criação de museus na época. Por quê? Porque naquele momento a gente tinha um governo que foi inteligente o suficiente para perceber, e eu não estou falando que isso é bom ou ruim, tá? Não que eu gosto ou não do Getúlio Vargas, mas eu estou falando que foi uma característica inteligentíssima que ele teve de perceber que a nossa história, que os nossos patrimônios, eles representam alguma coisa. E que a história que a gente conta, ela vai chegar para a população de uma determinada forma. Quando o Estado Novo cria um museu falando sobre a história, principalmente museus históricos, que foi o que aconteceu, sobre a história do nosso país, com uma determinada narrativa, você está tornando aquela história mais próxima do oficial. Olha como é interessante quando um governo consegue usar o patrimônio para contar uma determinada história. Qual a história foi contada no Estado Novo? A história dos três povos, né? A gente sempre tem essa história dos três povos. A gente tem, então, que a sociedade brasileira, ela foi criada por negros, indígenas, enfim, a gente tem essa história, né? E essa história, ela foi perpetuada e repetida em todos os espaços. O que mais a gente tem nos museus, que vem do Estado Novo? Os nossos heróis, né? Durante o Estado Novo foram instituídos diversos heróis, como o Tiradentes, como o Duque de Caxias, e hoje em dia a gente pensa, nossa, são tão heróicos assim, né? Mas independente disso, isso é uma coisa que foi vendida para a gente, e a gente acredita nisso. E os museus recontaram essa história inúmeras e inúmeras vezes. Os museus históricos, principalmente, têm uma responsabilidade muito grande nisso. Quando o Estado Novo começou com sua política de preservação do patrimônio, porque a preservação do patrimônio aqui no Brasil começou lá, no Estado Novo, do patrimônio material. Quais patrimônios eles estavam selecionando para preservar? Essa história do que eles estavam selecionando para preservar também contam para a gente muito o que o governo queria passar. E isso pode acontecer em diversas e diversas ocasiões. A gente tem ficado um pouco esquecido porque o governo, os últimos todos, não tem tido noção do poder que isso é, tá? Quando a gente perde a noção desse poder que você tem de transformar a narrativa em algo que seja interessante para você a partir da leitura de objetos ou de monumentos, independente de como seja essa leitura, bom, eles estão perdendo uma coisa muito grande, né? Mas, já que eles não estão fazendo, a gente está fazendo. E sempre que a gente faz alguma coisa em museu, a gente está induzindo, direcionando e tudo mais. Isso pode, inclusive, dar brigas em museus, e acontece quando a pessoa não gosta daquilo que ela está vendo, o que faz super parte também. Nossa, muito obrigado. Fantástico. Legal, que bom que eu consegui explicar aí o que eu estou pensando, né? E, de novo, as nossas discussões aqui, elas nunca são uma coisa fechada, tá? Para a gente pensar junto. Se vocês discordam daquilo que eu estou falando, também faz super parte. Pode falar, Maria de Fátima. Bom dia a todos e a todas, né? Deixa eu ver se estou certa. A minha pergunta, Mariana, porque estou olhando para cá. A minha pergunta, Mariana, prende-se a um evento que ocorreu no Uruguai, e de folclore, a Exposição del Folclore das Américas, na cidade de La Paloma, no departamento de Rocha, no Uruguai. Em fevereiro e início de março de 1957, tá? No qual participou um folclorista catarinense, Walter Fernando Piazza. E ele fez uma palestra em Montevidéu, isso já em Montevidéu, na Associação Cristã de Moços, sobre folclore catarinense, e levou um filme de 45 milímetros. A minha pergunta e já um questionamento. Aonde foi parar esse filme? Uma vez que, olha só, a pergunta não é para você, vamos questionar. Vamos questionar as questões, desde a ficha até o filme. Esse filme não conheço, tá? Ninguém conhece, e a pessoa que levou e já faleceu, todo mundo já faleceu.
Então, a Comissão Catarinense de Folclore não existe mais. Tá? O CEFU, o Centro de Estudos Folclóricos do Uruguai, não existe mais. E o filme, ninguém viu. Tá? Então, eu quero perguntar, eu quero questionar, eu não estou colocando, eu quero questionar como é que esses objetos, vamos colocar que o filme é tangível, mas o que está no filme é intangível, que eram manifestações folclóricas orais, colhidas na ilha de Santa Catarina, na zona de colonização açoriana, que era o mote da época. Então, a minha pergunta é isso. O bem, você coleta um bem, como queria Mário de Andrade, tá? Em 36, a partir do curso da Lina Levi-Strauss, ou da Dina Dreyfus, como é que hoje, em 2023, eu, você, qualquer pessoa, vamos trabalhar com esses bens intangíveis do passado, digamos, a partir do presente, a história do tempo presente, vamos colocar assim. Então, eu tenho vários problemas. Quando eu lido com acervo que não existe, tá? O acervo que não existe. Isso não é só aqui em Santa Catarina, mas deve ser no Brasil, no mundo. Você pegar uma ficha catalográfica do Louvre, você vai ver que tem informações verídicas. Ou não localização, não se sabe a origem. Então, voltando à vaca fria, como se diz aqui na minha ilha, eu sou de Florianópolis, como nós vamos resolver esses múltiplos problemas? Eu não sei se tem resposta, eu não tenho. Mas você é inteligente e tem. Não, a gente não... É complicado, principalmente isso que você está falando, de algo que já é, por si só, intangível, que era exatamente o que eu queria comentar também. Você falou de um filme, né? E o filme a gente tem... O que é tangível dele? É a gravação, né? A gravação. Mas depois, quando as mudanças tecnológicas surgem, a gente vai tendo a mudança daquilo que é tangível dele, a gente só tem a informação. E nessas mudanças tecnológicas, a gente sempre foi perdendo infinitos materiais, infinitos. Então, se a gente, principalmente na mudança de disquete para CD, que foi uma coisa muito, entre aspas, rápida, né? A gente tinha fotografias, a gente tinha filmagens, a gente tinha várias coisas que foram trocadas de uma plataforma para outra, digamos assim, né? E a gente teve perdas. E essas perdas, elas não são muitas vezes recuperáveis. Por quê? O que acontece? Quando a gente muda de uma tecnologia para outra, a gente não necessariamente tem o conhecimento do quanto essa tecnologia vai durar ou não. Provavelmente, quando fizeram uma transição entre disquete para CD de algo imaterial, você imaginava que aquilo ia durar 100 anos, mas em vez de durar 100 anos, durou 20. Né? A mesma coisa que a gente está fazendo agora, e aí não é uma resposta, é um questionamento para a gente pensar junto. A gente está pegando todos os materiais que a gente tinha em VHS, em rolo, em DVD, em CD, e a gente está colocando tudo isso na nuvem, né? É o que a gente tem feito. A gente pega isso e coloca na nuvem. A gente está colocando isso como algo virtual. Não sei se vai acontecer, mas a gente também não sabia que ia acontecer. E quando tiver uma outra mudança de tecnologia, qual a chance da gente perder esse material de novo? Né? Você deu o exemplo das gravações, isso eu acho que é um dos mais tristes que a gente tem, porque é algo extremamente frágil, é algo extremamente difícil de você guardar e acondicionar, é um dos materiais mais difíceis que tem para você preservar, mais difíceis. Por quê? Porque ele é sensível à temperatura, ele é sensível à umidade, ele é sensível, ele é muito sensível. E depois de perdido, você dificilmente consegue recuperar. Né? Você não consegue, você simplesmente perde.
Sem contar todas as outras coisas absurdas que acontecem, que nem a gente viu na Cinemateca, que a gente perdeu todo aquele acervo, porque, né, a gente sabe que tem materiais que são autocombustáveis, né, eles sozinhos vão pegar fogo, tem vários materiais que entram em autocombustão, e não tem o que a gente fazer. A gente tenta preservar isso de alguma forma, mas quando eles foram feitos, a tecnologia deles era assim, e a gente acaba perdendo esse material. Então, realmente, eu não tenho uma resposta. Eu acho que a gente tem que correr sempre o máximo possível para ficar trocando esse material que é imaterial, né? Ele é intangível, vou dizer assim, ele não é tátil, para as novas tecnologias, na tentativa de manter isso o máximo possível, mas vai ser um trabalho incessante, infinito, e que muitas coisas elas vão acabar se perdendo mesmo. Eu realmente não tenho uma resposta. Torcer aí para o material que está sendo colocado na rede agora durar mais tempo, bem mais tempo, e ser algo que consiga mantê-los de alguma forma mais durável. Uma outra alternativa que a gente tem é tentar colocar isso em várias formas. Então, tentar, se for uma fotografia, tentar ter isso também, a versão material dela impressa mesmo, além da versão intangível, virtual, enfim. É tão complexo, eu acho realmente muito difícil. Eu sei que a gente perdeu muito material e a gente vai continuar perdendo, infelizmente. Não responde nada, né? Porque, na verdade, eu só acho um problema também. Não respondeu, mas também nós não vamos resolver, né? Eu só queria ter eu acho que a gente sonha a não morte do objeto. Eu acho que é isso. É essa questão que vem da tua outra exposição. Como resolver o problema do objeto? A não morte. Técnica, científica, sei lá o quê. A gente até fala, morrer a gente sabe que ele vai, né? Vamos tentar fazer com que essa morte seja daqui a muito tempo. Mas muitas vezes ela é mais próxima do que a gente imagina, né? Quem trabalha em museu histórico, com certeza já se encontrou aí com muitos objetos que morreram, principalmente objetos de VHS, de cassete, bom, enfim, né? Fotografias. É um pouco complicado, mas eu gostei do seu ponto, porque foi exatamente o que eu falei. A gente tem outras coisas que são intangíveis, que não é só aquilo do imaterial que a gente está falando, e essas coisas virtuais, elas são assim, né? Ô Mari, tem também, a Manu aqui, ninguém levantou a mão, eu vou falar, tem também a questão do tangível e do intangível, das informações que chegam junto com o objeto. Às vezes, o tangível, ele está ali, ele é palpável, você vê, ele é concreto, mas o intangível, que são as informações que chegam com os objetos, às vezes elas são desencontradas, desinformadas. Eu lembro, eu sou geek, né? Eu lembro do filme Pantera Negra, quando o rapaz de Wakanda chega para visitar os objetos e uma pessoa que é do museu fala sobre os objetos e ele diz que não tem nada a ver daqui com aquilo que a pessoa está falando, que os objetos, na verdade, são da ancestralidade dele e que são outras coisas completamente diferentes. Então, existe grande possibilidade de quem que realmente foi o detentor do objeto e que sabe a história daquele objeto chegar no museu e se deparar com uma história completamente diferente daquilo que é realmente a história daquele objeto, né? Do que realmente ele representa para um povo, ou que ele representa para uma comunidade, e ser uma história desencontrada. Então, aí também tem mais um problema, que é a questão de bater o tangível com o intangível quando os objetos chegam no museu, né? Perfeito sua questão. Olha só, isso tem exatamente a ver com o que eu estava falando. Lembra que eu disse que tudo que é intangível, ele é uma representação da sociedade de alguma forma? Ele vem da sociedade de alguma forma? Então,
diferentes objetos, eles vão ter diferentes significados para diferentes pessoas. Agora, se a gente aceita um objeto por um determinado valor que a gente teve, de repente, quando aceitaram um objeto, aceitaram porque ele é bonito, porque ele é interessante, porque ele tem algum material interessante, e essa questão de beleza, a gente já comentou que é algo que vem da nossa sociedade e da nossa visão como sociedade. Mas tem uma outra pessoa, uma outra comunidade, que tem outra visão sobre aquele objeto, e que é o objeto que era representativo para ela, né, que nem o Manu está falando. Essa representação exclusiva para ela, né, que é dela, isso aí também é o intangível e também é uma representação social. De novo, não é do objeto, né? Ele vai ter uma representação dessa outra sociedade a partir daquilo que é pensado. E aí entra essa questão que a gente estava falando antes, que a gente é responsável por aquilo que a gente está expondo, por aquilo que a gente está aceitando e pelas informações que a gente passa. Então, essas informações que a gente passa, a gente tenta tirar isso de algum lugar, isso tenta ser colocado a partir de uma visão de pesquisa. E essa visão de pesquisa, ela vai vir de algum lugar, e ela pode ter diferentes representações. Então, não vou falar que é o certo ou que é o errado quando a pessoa vê um objeto que não é aquilo que ela está falando que é, porque os dois vão ser uma representação. Mas é mais interessante, em todas as formas, que a gente consiga expor isso a partir do olhar da população que é originária daquilo, né? A gente vai ter uma visão mais interessante. Mas nenhuma dessas visões vem do objeto. Todas essas observações, elas vão vir da sociedade, enfim. Mas é bem interessante a gente pensar isso que a Manu está falando também, porque é isso. Muitas vezes a gente recebe um objeto que a gente não sabe exatamente para que ele serve, né? A gente pesquisa e a gente vê um significado nele, a gente, responsável por isso, atribui um significado para ele, e não necessariamente aquele significado é o significado mais comum para aquilo, né? Ou é o mais comum, mas não é o mais utilizado por uma determinada outra cultura. É muito legal a gente pensar nisso, né? Enfim. É um pouquinho complexo também, mas eu acho bem divertido a gente ficar pensando. Desculpa a tosse, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa, está com alguma dúvida, pensou em alguma coisa? Saibam, não se sintam tímidos ou envergonhados de falar qualquer coisa, porque todas as coisas que a gente pensa aqui, que a gente tem vontade de falar, elas vão ser interessantes de alguma forma e vão levar a gente para algum lugar. Ou não, mas pelo menos vão ser interessantes. Porque às vezes a gente não tem resposta, né? Mas só o processo da gente pensar junto já é divertido. O Elidiomar até comentou aqui, né, que essa parte do filme Pantera Negra é de arrepiar. Então, e aí vem bastante com o que a gente tinha comentado. Eu não sei se foi no último encontro ou no penúltimo encontro, que a gente falou bastante aí sobre a questão dos objetos que são de determinado povo, né, e de devolver ou não esses objetos, todas essas questões que a gente ficou pensando. O Elidiomar colocou aqui, né, que hoje é aniversário da Revolução dos Cravos, em Portugal, que lutou contra a ditadura do Salazar, né, e, olha, o cravo, uma flor, como um representativo transcendente ao objeto em si. Então, a gente sempre tem essa... Aí, de novo, né, a gente pode usar isso exatamente para aquele exemplo que a gente está falando do tangível e do intangível, né? A flor, ela é algo super tangível, a gente consegue tocar, a gente consegue fazer um vaso, a gente consegue sentir o cheiro dela, mas quando ela passa a representar uma outra coisa, que é uma representação social, no caso, né, a gente pegar o nome de uma flor e colocar para representar algo além daquilo que ela é, a gente está socialmente dando esse atributo a ela, e é super bacana pensar isso, né? Vocês estão vendo que é um tema que eu acho extremamente interessante, por isso que eu dei uma empolgada, mas... Fica à vontade, Sibeli, pode falar.
Deixa eu só ver se eu tô... Aqui, estão me ouvindo? Tá bom, tá ótimo. Não, só para, então, fazer uma contribuição, assim, porque eu acho esse tema bem interessante, porque eu me vejo muito, assim, a gente está numa etapa lá no nosso Espaço Memória de organização do acervo, um acervo que não está todo catalogado, então a gente está ainda nessa etapa, e às vezes a gente fica justamente com essa dúvida, né, o que guardar, o que não guardar, o que é relevante, o que não é relevante, e eu sinto essa dúvida mais forte, assim, quando é um documento mais recente, porque acho que a gente tem essa coisa de pensar só nos documentos antigos. Isso é de lá 1920, 1930, nossa, isso aqui é super histórico, eu vou guardar. Tá, mas o que é dos anos 2000, o que é de 2010, né? Só porque está escrito a caneta, numa caneta azul, será que isso é menos importante do que aquele papel amarelado, né? Então a gente se vê assim muito nessa dúvida do que guardar, né? E aí eu sempre fico pensando assim, fico tentando me colocar como um personagem do futuro, né? E imaginar, se eu tivesse daqui a 20 anos, eu querer olhar, sei lá, as trocas de e-mail, porque é o meio de comunicação que a gente tem hoje, dessa pessoa com essa pessoa, né? Será que eu vou achar interessante eu ter esse material aqui guardado? Então, tem esse desafio, assim, né? E o que a gente tenta fazer muito com o acervo, porque também é um acervo que, para mim, eu estou há uns 3 anos como responsável por esse acervo, e é uma instituição de quase 100, né? Então, eu penso assim, né? Quem sou eu para entender o que esse acervo representa? Então, a gente sempre tenta deixar as portas do espaço aberta para as pessoas, a gente sempre tenta envolver as pessoas em tudo que a gente faz, né? Porque às vezes é um acervo que a gente nem reparou, mas a pessoa foi lá e olhou, e essa pessoa ela vai ter uma história, ela vai ter alguma coisa para dizer sobre aquele acervo. Então, o que eu tento fazer é sempre trazer as pessoas para o mais próximo possível, porque aí as pessoas vão começar, né, a dizer o que esse acervo representa, o que esse acervo tem de valor, enfim, de valor, né, para elas, para a história delas. E aí isso tudo a gente vai meio que anotando, né, e fazendo esse meio banco de dados, digamos assim, dos acervos, de tudo que a gente consegue ter de informação sobre eles, né, para que a gente possa fazer com que esse acervo seja um pouco mais pessoal e não tão frio assim, né. Ainda mais que a gente trabalha com o acervo de um hospital. Então, isso toca as pessoas em lugares muito sensíveis, né, de vida e de doença e de morte, né, então a gente tem uma paciente que o marido dela foi paciente a vida inteira do hospital, e ele nasceu lá, e tratou lá e acabou falecendo lá, e ela teve os filhos lá, então ela tem essa experiência, assim, de que ao mesmo tempo que ela vê o acervo, e isso desperta nela um sentimento de muita alegria do nascimento dos filhos, né, e tudo mais. Ao mesmo tempo, são momentos dolorosos da perda do marido e tudo mais. Então, ter essa proximidade com as pessoas faz a gente conseguir entender a profundidade dos acervos, né? Então, sei lá, só um comentário, assim, para contribuir aí com a conversa. Pô, achei muito legal o que você falou de uma coisa que a gente não dá tanto valor para o passado presente, né? É muito claro. Eu falo, isso é muito claro mesmo. Eu trabalho em um dos museus que eu trabalho, é o Museu do Telefone. Então, pô, eu vou lá, eu olho, esse telefone que é muito legal, né? Ele é de 1889, é um dos primeiros telefones, incrível esse telefone, muito legal. Esse aqui também, ó, 1887, esse aqui, ó, nossa, 1950, lindo esse telefone. Mas esse iPhone, eu tive um desse, né? Essa porcaria aqui não serve para nada. Isso aqui, por que isso aqui está no museu? Nossa, isso aqui ainda vende. Essas coisas que a gente acaba pensando. Ou então a gente fala assim, nossa, esse aqui é Xing Ling, não sei se você deve colocar isso aqui, não é de marca nenhuma, não tem representação nenhuma, isso. Enfim, são as coisas que acabam surgindo, que quando é um passado presente, a gente não dá tanto valor.
principalmente coisas que a gente viveu muito proximamente, porque como a gente teve isso, não pode ser algo tão interessante assim. É uma coisa que é muito engraçada a gente pensar, né? Por isso que eu sempre digo que a única coisa que a gente tem que fazer na vida é ter uma política de acervo. Porque se a gente não tem uma política de acervo, meu amigo, minha amiga, a gente vai acabar escolhendo isso aqui de acordo com a nossa própria vontade. E se a gente deixa isso para a gente escolher, vai acabar acontecendo essas coisas. O que é próximo a nós, a gente vai dar menos valor daquilo que é mais distante a nós. Por quê? Porque é natural que a gente não ache coisas muito próximas do nosso dia a dia como algo com valor. Isso para todos os sentidos. Não que coisas que sejam significantes para a gente, que a gente goste, a gente vai acabar fazendo o contrário, né? Se a gente gosta muito, mesmo que aquilo não tenha um valor historicamente interessante por alguma razão, só o fato da gente gostar pode ser que a gente queira. São várias questões. Uma outra coisa que eu fiquei pensando que você falou foi de chamar as pessoas para participar junto e selecionar junto. Eu acho bacana, principalmente porque muitas vezes as pessoas sabem melhor do que a gente as coisas que tem no acervo. Quando a gente trabalha em um museu, as pessoas acham que a gente sempre vai conhecer tudo que tem dentro do museu. Isso não é verdade. Se a gente conhecer tudo que a gente tem dentro do museu, o quanto que a gente vai ter que ter para conhecer de coisas, já que cada museu tem suas particularidades. Às vezes, uma pessoa que está há mais tempo no lugar, ela vai saber que aquilo é mais interessante. Apesar disso, a gente chega em um outro problema que a gente tem. Se a gente começa a chamar todas as pessoas para chamar o que tudo acha interessante, então tudo vai ser interessante, a gente nunca vai se desfazer de nada. São as questões que a gente sempre tem que lidar com isso, né? É um pouco complicado. Mesmo as questões de política de acervo não vai resolver exatamente todos os problemas, mas normalmente ajuda bastante. A gente fez um trabalho, assim, que foi bem interessante, assim, também para compartilhar essa experiência, de que o hospital, ele teve, por muitos anos, um grupo de teatro, lá desde os anos 70, eu acho. Não me lembro agora exatamente, acho que foi 73. E aí, esse grupo de teatro existiu até a pandemia, depois a pandemia parou, né, enfim. E aí, uma funcionária encontrou num porão lá do anfiteatro, que tem lá um auditório, né, encontrou caixas e caixas de figurinos, assim, socados em caixas, as caixas cheias de umidade, de traça, de, enfim, mofo, tudo que vocês podem imaginar, e cheio de figurinos do teatro. E aí eles mandaram para nós, a gente fez a gente teve que fazer uma lavagem, porque não tinha como não lavar, sabe, assim, mas eles estavam bem íntegros, então a gente conseguiu uma lavanderia que trabalha com fantasias de carnaval, então eles foram super cuidadosos, enfim, foi maravilhoso. E aí a gente ficou nesse desafio, e agora, como é que a gente vai catalogar o que é de quem, que sapato que é de quem, que peruca que é de quem? Aí tinha uns tecidos, a gente achava que os tecidos eram coisas do cenário, enfim, a nossa interpretação, né, vendo aquele monte de fantasia misturada. E aí, o que a gente pensou? Bom, a gente viu que tinham ainda colaboradores, funcionários, que ainda estavam lá trabalhando, eles foram do teatro e continuavam trabalhando lá, né, enfim. E aí a gente resolveu, então, fazer uma oficina de inventário participativo. E aí a gente convocou, né, essas pessoas que tinham interesse ainda, e as pessoas amaram, e se inscreveram, e a gente fez uma oficina assim. Então aí eu fiz uma coisa bem lúdica, né, comprei cartõezinhos com canetinha, claro, depois a gente vai trocar por etiquetas, né, padronizadas, mas para tornar a brincadeira mais divertida, né. A gente fez cartõezinhos, tagzinhas, aí compramos joaninhas, compramos cordãozinho, compramos manequins, e aí eles foram lá e começaram a gente tinha algumas revistas do hospital que falavam de peças do teatro, então a gente fez todo esse ensino do que é um acervo, o que é uma indumentária, quais os cuidados com o acervo em tecido, né? Por que era importante a gente fazer uma catalogação, como que a gente fazia uma pesquisa com fonte histórica, que daí eram as revistas, as fotografias, né? E foi super legal, e eles já pegaram, assim, as revistas e trouxeram coisas de casa que eles tinham guardados, e fizeram um grupo no WhatsApp, e começaram a achar vídeo que eles tinham salvo, e aí se reconheceram, essa fantasia eu usei, porque eu era o anjo, eu era, né, tal coisa, e esse dia aqui a fulana perdeu o sapato, e começaram a lembrar de tudo, né, enfim.
E eles mesmos montavam os figurinos no manequim, tiravam fotografia, colocavam a tag com o número de identificador, que a gente já fez um padrão. Então, foi super legal, assim, foi tudo eles que fizeram, né? E agora a gente está para fazer uma amostra dessa atividade deles. E a gente está com todas as indumentárias catalogadas, né? Que era uma coisa que, se eu fosse fazer sozinha, nunca que eu ia adivinhar. No fim, os tecidos não eram do cenário, eram as túnicas, porque tinha peças de Natal, então tinha lá os Reis Magos, enfim. Foi super legal e foi uma forma aí que a gente encontrou de conseguir catalogar esse acervo e também, né, fazer com que as pessoas participassem. Foi uma experiência muito legal, assim. E foi super simples, na verdade, a gente não teve nenhum gasto expressivo, né? A gente conseguiu ali os cabides, conseguiu umas araras, as tagzinhas, e foi super barato, digamos assim, e super significativo também. Pô, super legal a iniciativa, né, de você conseguir, de alguma forma, conseguir essas informações de um jeito mais fácil do que você sair por aí pesquisando de um jeito bem mais complexo que poderia ser, né? É bem bacana a gente conseguir ter essas informações com a ajuda das pessoas. Eu sempre comento também uma outra coisa que é bacana e que ajuda bastante a salvar a vida das pessoas que trabalham em instituições de memória, é com a questão de fotografia, porque muitas vezes você não tem ideia de onde que são aquelas fotos, de quem que é aquelas fotos, de quem tirou as fotos, mas se você coloca isso de uma forma participativa com as pessoas, você consegue abrir isso para pessoas próximas daquele lugar ou da cidade, enfim. Muitas vezes as pessoas conseguem identificar quem aparece na foto, onde veio a foto, quem tirou a foto. Isso também acaba salvando a vida das pessoas, porque trabalhar com esse tipo de coisa é muito difícil conseguir depois. Então, acho que é mais ou menos essa ideia, algo que é barato você conseguir, as pessoas ficam felizes de participar e elas te tragam informações que você não conseguiria de outra forma. Claro que muitas vezes você precisa fazer uma filtragem daquilo que acontece e às vezes as pessoas não vão chegar numa conclusão do que é aquilo, mas quando você tem várias respostas positivas, muitas vezes você consegue algo próximo. É legal. Gente, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Fiquem à vontade. Daqui a pouco a Manu vai falar para a gente mais uma coisinha, mas se alguém tiver alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Então, eu vou deixar aqui, ó, para vocês acompanharem a agenda. Então, para a gente... Vocês saberem o que vai ter de eventos aqui no Museu do Folclore. Então, eu vou deixar para a Manu colocar isso para a gente. Estou falando aqui sem o microfone aberto. Acontece, né? Então, gente, acho que vocês estão já vendo a minha tela aí. Eu vou voltar aqui só mais um aviso a respeito dos certificados. Os certificados já estão disponíveis no Simpla, tá? Se vocês precisarem entrar lá, com o perfil de vocês, com a senha que se inscreveram, conseguem pegar já os certificados, mas daqui mais ou menos uns 5 dias ou 3 dias, eu vou estar enviando nos e-mails também. Qualquer pessoa que não recebeu o certificado, por gentileza, entre em contato com a gente no e-mail contato@museudofolclore.org. Não tem o BR, tá, gente? contato@museudofolclore.org. Pode enviar lá o nome, qual foi o nome da pessoa que se inscreveu e o nome completo, claro, e qual foi o e-mail que entrou na live, né? O e-mail que, se tivesse sido diferente da inscrição de certificado, e a gente envia o certificado separado, mas o restante que entrou com o mesmo e-mail vai receber, e ficou 70% do tempo, vai receber e já pode, inclusive, acessar direto no Simpla.
Como eu falei lá anteriormente, no início da nossa atividade, o CSCP desenvolve várias atividades nos seus projetos, que são o projeto Museu do Folclore e o projeto Ecomuseu dos Campos de São José. Então, vou passar aqui algumas poucas coisas, né, das grandes atividades que a gente tem dos próximos meses, e ao final, acho que alguém mais levantou a mão aí para falar, e aí a gente dá o espaço para falar, tá? Só vou aqui completar a agenda e a gente já disponibiliza o microfone para a pessoa falar. Então, no Museu do Folclore acontecem, como eu falei lá no início, todos os domingos no Parque da Cidade, para quem é de São José dos Campos. Todos os domingos acontece o nosso programa Museu Vivo, onde são apresentados vários fazeres, entre eles culinária, artesanato, música, que fazem parte da nossa cultura popular, tanto regional quanto cultura popular brasileira. Então, todos os domingos é aberto ao público, ali na frente da parte administrativa do Museu do Folclore. Entre a exposição e a parte administrativa, tem início às 14h, todos os domingos. Aos domingos que forem coincidirem com feriado, vocês acompanham nas nossas redes sociais que, quando não houver essa programação do Museu Vivo, a gente vai estar avisando nas nossas redes sociais. Mas, a priori, todos os domingos acontece, e acontece ali de forma gratuita e aberta, na frente do museu. Também está acontecendo, agora todas as terças-feiras, a nossa roda de artesanato. Está sendo um sucesso. Você traz o seu artesanato que você gostaria de fazer e de compartilhar, e as meninas lá fazem ali uma roda de artesanato, de troca de saberes artesanais. Qualquer tipo de artesanato que você faça, você consiga levar ali o seu material, às vezes é uma roda de conversa também, de compartilhamento de saberes. Está acontecendo todas as terças-feiras, lá no Museu do Folclore também, das 14 às 16. É só chegar, não precisa de inscrição, é uma atividade aberta também. A nossa próxima programação também vai contemplar a 21ª Semana de Museus, que tem o tema Museu, Sustentabilidade e Bem-Estar, que vai trazer aí temas como a promoção da saúde mental, educação ambiental e inclusão, o bendito ESG, para a gente implantar e também incorporar essas práticas nos museus. Esse vai ser o tema que está proposto esse ano. O museu e o Ecomuseu vão desempenhar atividades dentro dessa programação. Toda a programação está disponível, tanto no nosso site, que é museudofolclore.org, e também nas nossas redes sociais, que eu já divulguei lá atrás, que também estão aí no chat para vocês copiarem. Também vai acontecer nos próximos dias, eu ainda não tenho data, não sei se a Camila está por aí, e pode colocar a data aí no chat, o nosso programa Diálogos sobre Folclore, que vai falar sobre bioconstrução. Eu coloquei aqui uma casinha de taipa que tem lá na frente do museu para exemplificar, mas o tema do Diálogo sobre Folclore vai ser bioconstrução, e logo mais a gente vai colocar as datas que vão acontecer. Esse evento, inclusive, ele vai ser disponibilizado como evento online também. Então, quem não é de São José dos Campos, a gente vai ter uma atividade online e uma atividade presencial. Então, a gente vai disponibilizar também nas nossas redes sociais e no nosso site as inscrições para a modalidade online nos próximos dias. Vou só voltar aqui para falar uma coisa, senão o Avelino da nossa comunicação me mata. O Museu do Folclore é um projeto da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, da Prefeitura de São José dos Campos, tá? Esse projeto é aquele projeto que eu falei inicialmente para vocês, que funciona lá nas dependências do Museu do Folclore, dentro do Parque da Cidade. O Ecomuseu dos Campos de São José tem todas as segundas-feiras rodas de conversa presenciais
lá no bairro Vista Verde, no endereço Alameda Highway Wicks, né, que fica lá no Vista Verde, o número lá é 203, para quem é de São José dos Campos, é só chegar, a roda de conversa não precisa de inscrição, né, é lá na zona leste de São José. E também vai ter agora no dia 26 um mutirão de agroecologia, onde o pessoal vai fazer o processo de compostagem lá na composteira, lá próximo do Ecomuseu, no endereço mesmo da Alameda Highway Wicks, e também um mutirão de limpeza, se não me engano, eu não estou conseguindo ler aqui, mas é sobre agroecologia. Acho que eles têm uma florestinha lá em frente e o pessoal vai fazer os processos de compostagem também. Vai acontecer no dia 6 de maio a Feira dos Saberes e Fazeres. Essa vai acontecer no Parque Alambari, que fica no bairro Campos de São José, na Avenida Antônio Costa Nunes. E é uma feira que disponibiliza artesanato, música, brincadeiras e vivências. Vai ser dia 6 de maio, a partir das 9 horas, no Parque Alambari, na zona leste de São José. O projeto Ecomuseu dos Campos de São José é um projeto que é uma parceria com a Petrobras, do seu programa socioambiental, tem uma certificação de tecnologia social do Banco do Brasil e também é apoiado pela Prefeitura de São José dos Campos. Aqui estão as nossas redes sociais, que é o csp.sjc. O Ecomuseu é o contrário, tá, gente? É Ecomuseu SCJ, né? Que é dos Campos de São José. E o Museu do Folclore SJC, os contatos de e-mail, os contatos de WhatsApp para qualquer dúvida e para acompanhar toda a nossa programação também. Agora eu vou parar aqui de colocar a transparência. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Mari, pode abrir a palavra para a Gláucia, né, que queria Sim, falar. A Gláucia tinha levantado a mão. Eu queria agradecer a participação de todos, de todas as pessoas que têm frequentemente acompanhado essa nossa programação. Tem pessoas que estão desde o princípio, lá no comecinho, participando de toda essa programação do Terças com Museologia. A gente fica muito feliz, né, que tem sido uma participação massiva. A gente tem sempre mais de 30 participantes, mais de 50 inscritos, e isso tem sido assim muito gratificante para a gente que está se empenhando nessa atividade em específico do Terças com Museologia. Agora eu vou abrir aqui a palavra para a Gláucia, que levantou a mão. Pode falar, Gláucia. Bom dia, é uma dúvida. Eu fiz uma inscrição pelo Hotmail, só que para entrar aqui no Meet eu entrei com o meu Gmail. Será que vai dar algum problema para eu poder pegar o certificado ou não? Gláucia, só envia, por gentileza, um e-mail para mim, contato@museudofolclore.org, dizendo que você não entrou com o mesmo e-mail, não tem problema nenhum. Para todas as pessoas que não entraram com o mesmo e-mail de inscrição e não receberem, não conseguirem acessar lá no Simpla, me manda um e-mail. Mas a sua opção é entrar na sua página que você fez a inscrição no Simpla e lá ir na aba Certificados, e aí você já baixa o seu certificado direto lá, porque ele vai estar disponível sem que eu precise te enviar. Mas, se você não conseguir fazer dessa forma, você me envia um e-mail que eu envio o certificado para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu acho que a Camila queria falar alguma coisa, né, Camila? Acho que é sobre a atividade que a gente vai ter. Camila? Não, Manu, eu escrevi aí no chat as informações sobre o diálogo sobre folclore, mas já sai a divulgação oficial. Só mandei para o pessoal já ir sabendo as datas. Obrigada, Camila. Eu queria agradecer todo mundo a participação, como sempre. Obrigada por terem colaborado aí com as conversas, com as discussões. Sempre muito divertido ouvir as ideias de vocês, as experiências de vocês. Enfim, a gente se fala no mês que vem. Foi muito legal mesmo. Agradecemos a todos.
E qualquer coisa, entre em contato com a gente e nos sigam nas nossas redes sociais que estão aí no chat. Gente, vou abrir parênteses para dizer, se vocês quiserem conversar comigo, me escrevam pelo e-mail, em vez de escrever pelo Instagram, porque nem sempre eu vejo as mensagens, tá? Então, me mandem pelo e-mail, fiquem à vontade para escrever, não tem problema nenhum. Vou deixar aqui para vocês. Se quiserem mandar também lá para o nosso contato do Museu do Folclore, a gente encaminha para a Mari. Perfeito. Até logo, gente.